com muita alegria mais uma vez que estamos reunidos neste lugar. Digo reunidos porque eu estou aqui, mas com certeza, talvez na sua casa, no seu trabalho ou em algum lugar estará nos ouvindo. Então, passa a ser uma reunião porque eu não estarei só nesta oportunidade. Como já venho falado nos 4 outros capítulos anteriores, eu quero trazer esse último capítulo para fazer um breve resumo da história de Neemias, de tudo que foi abordado nestes outros 4 capítulos. Por que falar de Neemias? Talvez seja esta a pergunta. Mas eu faria uma outra. Por que não falar de Neemias? Ou como não falar de Neemias? Neemias simplesmente foi um líder de excelência. Fez aquilo que muitos não ousaram em fazer e nem ousariam. Neemias foi alguém na história que teve a oportunidade que outros tiveram, mas que não quiseram ir. Mas ele foi. Por que teve outras oportunidades? Eu tenho certeza que existem diversas situações que você já aconteceu, pelo menos já aconteceu comigo. Você está numa situação, num lugar, e você vê uma certa cena e dá vontade de você fazer algo. E aí você vai e não faz. Quando pensa que não, você se depara vendo alguém fazendo. E você olha, poxa, fulano fez o que eu queria fazer. Eu pensei em fazer e não fiz, e fulano fez. Ou talvez um projeto comercial que você tenha e você pensa em botar um negócio em uma área. Mas aí você pensa, olha para um lado, acho que não fazer não. Ou talvez porque você acha que não dá certo, ou talvez porque você acha que não vai ter tempo, ou não compensa o trabalho. Ou enfim, algum motivo de você não querer botar um negócio. E outra pessoa vem lá e faz. E ela começa a ter êxito. Aí você vai olhar, poxa, eu poderia ter feito. Então eu tenho certeza que no meio dessa história, neste período, outras pessoas se sentiram motivadas em fazer, mas eles não fizeram. Eu tenho certeza que não era só Neemias que estava insatisfeito. Não era só Neemias. Mas assim como eu também tenho certeza que Neemias foi resposta de oração. Porque assim como outros não tiveram coragem de fazer, outros não tinham condições em fazer. Mas eles oraram para que Deus levantasse alguém para fazer. Eles oraram para que Deus colocasse alguém preparado. Alguém que não se vendesse. Alguém que não se corrompesse. Alguém que não se desviasse do verdadeiro projeto. Para fazer aquilo que de fato a cidade de Jerusalém precisava. E em meio a tudo isso, Deus ouve a oração de um povo. E por último, Deus ouve a oração de Neemias. Neemias ouve da notícia de que Jerusalém está destruído. Os muros estão destruídos, as portas estão queimadas. E Neemias decide orar a Deus. E ele começa a clamar pedindo, Deus ouve a minha oração. Deus é tão maravilhoso que não só ouviu a sua oração, como apontou a direção e apontou quem iria. Só que Deus tem suas formas. Muita gente que pensa que Deus só fala no assim diz o Senhor, através de profecia, através de revelações ou num culto. Não. Deus usou quem? Artaxerxes, o rei daquela época. Neemias era copeiro real do rei. Neemias não estava em Jerusalém. Ele era copeiro, ele assistia ao rei. Ele servia ao rei. Estava a serviço do rei. E depois da oração, no outro dia, Neemias está lá triste, desesperado. E como Deus havia ouvido a resposta de Neemias, Deus decide responder para Neemias aquilo que Neemias pergunta através de Artaxerxes, que nem era crente. Mas Deus usou a si mesmo, porque na palavra fala que Deus usa quem Ele quer. E Deus usa Artaxerxes para dizer, olha, pega aqui, estou te dando uma carta, estou te enviando recursos, e do que tu precisar, e vou te enviar pessoas para te ajudar. Vai lá e faz. Faz o que você tem que fazer, fica o tempo que você tiver.
Por que Neemias levou esta carta? Porque ele precisava mostrar ao povo, estou aqui porque o rei me mandou. Alguém precisava de alguma ordenança. Se ele chegasse por si só, ele não podia fazer nada, que ele era apenas copeiro. Mas ele tinha um mandado do rei. Ele foi mandado pelo próprio Deus, através de Artaxerxes. Deus usou ali o próprio rei para colocar alguém que de fato intercedesse pelo seu povo. E quando Neemias era um judeu que estava a serviço do rei, foi um dos levados para o exílio, para a Babilônia, e nesse período ali, Artaxerxes, sendo o rei daquela época, decide e autoriza. E Neemias vai lá, e mesmo em meio a todos esses conflitos, e mesmo em meio a todas as oposições que Neemias passou, de Sanbalá, de Tobias, e de outros mais que se levantaram contra ele, e em alguns momentos tentaram parar, em alguns momentos tentaram desanimar, em alguns momentos tentaram dizer não vai dar certo. Pessoas ao redor começaram a dizer, é perca de tempo, vocês não vão conseguir reconstruir, restaurar esta glória deste templo. Vocês não vão conseguir trazer o que um dia já foi. A glória não vai. E Neemias começa ali por um momento a animar o povo. Neemias, além de ser um líder espiritual, físico e governamental, político, ele também é emotivo, emocional, e ele anima o povo. Em um momento da história ele vai e anima o povo. Nós venceremos, vamos permanecer, Deus está conosco. O interessante é que no final, alguns sacerdotes, depois de tudo isso feito, de tudo construído, de tudo concluído, Neemias olha para o povo e diz assim, ei, o templo foi construído agora, a glória da segunda casa foi construída, beleza. Mas não é o mesmo templo que Salomão edificou. Não é o mesmo tamanho que Salomão edificou. Os sacerdotes estão do lado de fora, olhando para o templo e dizendo, a glória não é a mesma. Os sacerdotes olham para o templo de Salomão e ele diz assim, não, peraí. Neemias fez um trabalho mediano, medíocre, ele não fez muita coisa. Não fez coisas grandiosas. Né? O templo aí é pequeno, esse povo aí que está com ele é pequeno. Essas pessoas que estão com ele é pequena. Não tem prestígio quem está com eles. Quem é que está com eles? Não tem moral, não tem caráter, não tem conduta. Tentaram desmerecer o projeto, o propósito. Mas depois do templo construído, depois de tudo realizado, quando os sacerdotes entram no templo. Já estou pulando lá para o final, porque eu preciso finalizar esse pensamento. Quando os sacerdotes entram no templo, o que é que eles dizem? Eles dizem que, peraí, o templo é pequeno. As riquezas não são tão grandes. Mas a glória que está dentro deste templo é muito maior. Existem muitas pessoas que estão preocupadas com espaços físicos, com proporções físicas. Pode até ter templos grandes, pode até ter construções caríssimas, pode até ter tido bastante recursos, mas se a presença do Senhor não estiver lá, não estiver lá dentro, para nada adianta tamanha espaço físico, se a glória do Senhor não estiver no templo, se a glória não estiver na casa. E a Bíblia vai relatar que a glória da segunda casa foi muito maior do que a da primeira. Mas a glória que ela fala não é física, como muitos querem comparar ou colocar. A glória da segunda casa é espiritual. É onde haverá prosperidade física e espiritual. Onde vidas passarão por uma libertação física e espiritual. Onde a cidade nós cremos que nós viveremos esse novo momento. Onde muitos que vivem hoje no mundo das drogas, do alcoolismo, vivem aí sem perspectiva de vida,
vivem sem um salário digno, vivem sem condições dignas, sem casas dignas, passarão a viver dias melhores, tempos melhores. E o Senhor restaurará não somente a casa, como a alegria da casa, como o espiritual e o emocional da casa, daquela pessoa. E nesse momento todo, Neemias está ali reunido com o povo. Neemias decidiu fazer a diferença, fazer diferente. Quando todos não acreditaram, Deus que estava em volta, que poderia ser restaurado, Neemias e o povo que decidiu acompanhar acreditou e construíram passo a passo. E no final da história, até aqueles que criticaram quiseram uma oportunidade de estar lá dentro. Mas Deus deu a oportunidade, deu a graça de Neemias concluir o templo, e os que entraram viram a glória, viram a presença de Deus, de quão grande e quão maravilhosa que foi. E nesta oportunidade, eu quero mais uma vez orar com você. Quero orar com você e falar que a glória da segunda casa só será maior se de fato a presença de Deus estiver dentro da casa. Se Deus estiver no projeto. Mas para que isto aconteça, precisamos fazer. Tudo aconteceu na vida de Neemias, porque ele iniciou com 3 coisas. Para tudo começar, precisamos, para uma mudança verdadeiramente acontecer, precisamos de 3 coisas. Quais são as 3 coisas? A primeira coisa que Neemias começou, ele foi clamar a Deus. A segunda coisa foi se humilhar. E a terceira foi se arrepender. O arrependimento veio baseado no perdão, no reconhecimento e no pedido de perdão pelo mal que fizeram. Foi a partir daí que a chave da vitória foi colocada no processo, que Deus abriu as portas dos céus e escancarou as bênçãos. E eu te convido a orar por estas 3 coisas. A fazermos estas 3 coisas. A clamarmos, a nos humilharmos e a nos arrependermos. Para que Deus, com a chave da vitória, venha nos dar a oportunidade de vivermos dias melhores. Oremos mais uma vez em nome de Jesus. Altíssimo e eterno Deus, mais uma vez te rogamos, Senhor, te agradecemos, Deus de Israel, porque cremos no contexto desta trajetória que estamos traçando, que estamos vivendo, na realidade, na perspectiva que estamos passando todos os dias na nossa cidade. Nós cremos, Senhor Deus de Israel, que dias melhores virão. Cremos, Senhor Deus amado, que oportunidades melhores teremos, Senhor. Confiamos em um projeto, confiamos em um propósito de remissão, um propósito de transformação, um propósito de restauração, um propósito de avivamento, Senhor Deus de Israel, aonde cremos, Senhor Deus amado, na graça, na restauração, na transformação, na libertação, no purificar do Teu Espírito Santo para esta cidade, para este município. Que o Senhor, Deus amado, com Tuas mãos, Deus de Israel, possa estar vindo de encontro aos 4 cantos desta cidade. Deus amado, a cada líder político, a cada líder religioso, a cada pastor, a cada igreja, a cada ministério, Senhor Deus amado, a cada religião, a cada situação, Deus amado, a cada grupo político e social desta cidade. Deus amado, Deus de Israel,
que tuas mãos possam se repousar sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, e que nós profetizamos, Senhor Deus amado, Deus de Israel, neste momento, que a tua presença, Senhor Deus amado, venha invadir esta cidade, que a tua presença venha mudar o cenário da nossa história, que o Senhor venha quebrar os grilhões, que o Senhor venha despedaçar os jugos, que o Senhor venha desfazer todo o projeto, Senhor Deus amado, que não é do teu agrado, e que a tua presença, Senhor Deus amado, seja real, seja notória e seja visível nesta cidade, e que possamos servir de exemplos para muitos, e que muitos possam olhar para a cidade de Rosário e dizer: verdadeiramente esta cidade é do Senhor Jesus, esta cidade, Senhor Deus amado, pertence a ti. Nós te clamamos, nós te rogamos e acreditamos, e por fé confiamos e declaramos em nome de Jesus essas bênçãos, e por fé te agradecemos, crendo na vitória do teu santo nome. Amém e graças a Deus.